As torcidas organizadas estão recebendo o rótulo de facções, uma tentativa de relacioná-las ao mundo do crime. Mas será que na realidade é assim? O torcedor organizado é um bandido? Entre os principais temas pesquisados com os torcedores dos principais times de Rio e São Paulo estava a violência. Para 59% dos paulistas entrevistados, as torcidas organizadas a qual fazem parte é violenta. Já no Rio, o percentual cai para 38%. Outro dado é que mais da metade dos entrevistados, 57%, concorda que a torcida organizada deve cobrar resultados do time com maior rigidez. Mas não é o que pensam os especialistas. A maioria pacífica, a maioria festeira, a maioria coreográfica, é musical, a maioria gosta do futebol. Essas gangues infiltradas nas torcidas, que pelas nossas pesquisas são entre 5% e 7%, portanto é uma minoria. É uma minoria que tem que ser controlada, fiscalizada e combatida, reprimida e prevenida. Porque essas gangues que se infiltram nas torcidas organizadas, elas têm links com crime organizado, com tráfico de drogas, com academias clandestinas de lutas marciais, para treinar as tropas de choque, como eles chamam, para o combate, para o confronto e para a morte. Não são todos os torcedores engajados nesse processo. Então é muito importante olhar o fenômeno com cuidado, né? Segundo os estudos, nós temos aí entre 5% e 7% de torcedores engajados nesse tipo, né, de confrontos violentos. Então você tem uma grande maioria que se envolve na torcida com outros interesses. Então, esse é o primeiro cuidado que é preciso ter no enfrentamento da questão. Sabe o que fazem de positivo? Campanhas de doação de sangue, campanhas de conscientização sobre a importância do boletim escolar e da carteira de trabalho, quer dizer, valorizando educação e trabalho. Nenhuma sociedade pode ser desenvolvida sem valorizar educação e trabalho. E no Brasil, infelizmente, são duas instituições muito desvalorizadas, que nem o governo, nem a justiça, nem a política, nem a educação valorizam isso. E as torcidas organizadas fazem esse trabalho. Eu acompanhei pessoalmente no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, torcidas organizadas fazendo isso. Campanhas de doação de agasalho na época do frio, campanhas de doação de cestas de Natal, palestras sobre a importância da família, da educação, preservando o papel do professor. Então isso tem que ser valorizado, preservado, mantido e aprofundado. A pesquisa avaliou ainda o impacto de novas arenas, como o Maracanã, Itaquerão e o Allianz Parque, na dinâmica das torcidas. 54% dos torcedores ouvidos em São Paulo mostraram-se satisfeitos com os novos estádios, enquanto 67% dos cariocas aprovam o novo Maracanã. Apesar da avaliação positiva, os entrevistados indicaram que a modernização das arenas é um fator prejudicial para a festa das torcidas. Desde 2010, foram 113 mortes relacionadas ao futebol no Brasil. O ano de 2013 foi o mais violento até hoje, com 30 mortes. Já em 2015, a cifra cai pela metade, com 15 mortes comprovadamente ligadas a torcidas organizadas. A impunidade também é relativamente alta. De todos os crimes relacionados a futebol em 2014, apenas 3% foram punidos. O número é baixo, considerando que a punição de homicídios em geral fica em torno de 8% no Brasil, segundo o Ministério da Justiça. É preciso investir em prevenção. Se nós consideramos que as torcidas são espaços importantes para inúmeros jovens, é fundamental pensar em formas de valorizar os aspectos positivos dessa experiência torcedora, dessa cultura de torcidas produzida no Brasil. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, né? Uma delas seria apostar realmente num trabalho de prevenção no sentido, por exemplo, que o próprio GEP começou a realizar desde os anos de 1990, com reunião, né, promovendo reuniões com as lideranças de torcidas, cadastrando esses membros, realizando escoltas, monitoramento, enfim, um trabalho de mediação de conflitos importantes, mas isso não é suficiente, né? Nós entendemos, alguns pesquisadores entendem que é preciso avançar no ponto de vista de políticas sociais, né, e pensar a torcida como parte integrante, assim, né, dentro de um contexto mais amplo, de políticas de juventude. É preciso treinar as polícias, porque a psicologia e a sociologia das multidões são diferentes da psicologia individual ou de pequenos grupos. A polícia está acostumada
com o delito feito por pessoas ou por pequenos grupos. Mas a multidão tem outra lógica, outro perfil, outro comportamento. O Estatuto do Torcedor é o nome popular com o qual ficou conhecida a Lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, dedicada a uma normatização mais racional das atividades desportivas no Brasil, com especial foco para aquele que é o mais popular do país, o futebol. Deveria melhorar a vida dos torcedores, mas... Minha visão do Estatuto é, como qualquer visão de qualquer trabalho, foi criado por pessoas que nem a estádio vão. A verdade é essa. É como foi feita aí a reforma da Previdência, essas coisas. Na verdade, quem está envolvido no contexto não participou da criação do Estatuto. E isso aí, na verdade, ele dá muitas punições e não dá nada de retorno ao torcedor. Eu não falo só da torcida organizada, não. Eu falo até do torcedor comum. Hoje, se o torcedor comum tiver um problema de preço, se ele tiver quebrar uma perna, é uma burocracia tremenda. Se pega o Estatuto do Torcedor, se pega o 39A e B, tá ali, é uma lei de 2003, se pune a torcida organizada por qualquer coisa. Aí você arranca a festa das arquibancadas, você arranca os instrumentos, as bandeiras, que fazem um baita de uma festa, as faixas, mas na verdade aquele mau torcedor, que se safou torcedor, que matou o outro cara, não sofre problema nenhum, porque ele está na rua. Sabe lá qual é o envolvimento dele com a torcida organizada? Que preocupação ele tem com o movimento da torcida organizada? Punir uma torcida inteira, muitas vezes, significa privar muitos desses jovens de uma experiência social que é muito importante. Então, na abordagem, né, no enfrentamento da questão, na tentativa de resolução desse problema, que é grave, que realmente se intensificou nos últimos anos, né, nós temos aí o Brasil, né, figurando, né, nas estatísticas de um modo bastante preocupante, né, são, se não me engano, 42 casos em 10 anos. Então, de alguma maneira, quer dizer, preciso que haja um esforço conjunto, né, de diferentes atores sociais, enfim, para pensar em alternativas para resolver a questão da crescente violência envolvendo esses agrupamentos. Ninguém suporta mais a violência. Você sai para o lazer, para o entretenimento e de repente leva um tiro, um soco, uma facada ou é atropelado por um grupo de vândalos, de malfeitores que resolvem agredir um dos principais patrimônios da cultura coletiva brasileira, que é o futebol. O futebol que tem história, que fez parte da história das nossas resistências contra a exclusão do negro, contra a exclusão dos pobres, dos analfabetos. Então o futebol é mais do que um esporte no Brasil, é um grande símbolo das nossas identidades. No próximo bloco, como torcer em paz e incentivar o espírito esportivo. Não saia daí.